Existe um preço real por trás do conforto que você usa hoje sem nem perceber. Olha essa menina caminhando no escuro, antes do sol nascer, rumo às chaminés que já cospem fumaça em Manchester. Ela tem 8 anos. Vai operar uma máquina que promete alimentar o mundo inteiro, vestir gente que ela nunca vai conhecer, mover uma economia que promete libertar milhões da fome. Essa mesma engrenagem que promete libertar a humanidade está prestes a roubar dela algo que ela nunca mais vai recuperar. A pergunta que fica, para você e para mim, é simples: será que o progresso que nos tirou da miséria também cobrou uma conta que ainda não terminou de ser paga? Ela já está lá dentro agora, e o turno dela vai durar 13 horas seguidas, sem parar. 13 horas com dedos pequenos perto de lâminas girando, todo santo dia. Historiadores documentaram algo que ainda hoje é difícil de engolir. Em Manchester, nascer significava uma expectativa de vida de apenas 17 anos. 17. Você tem mais anos de vida do que ela teria direito de sonhar. Essa não é uma história sobre uma fábrica distante. É sobre o exato momento em que a humanidade decidiu que valia a pena trocar infâncias inteiras por progresso, e ninguém perguntou para ela se ela concordava. Para entender por que essa criança estava ali, a gente precisa voltar 40 anos, até uma oficina fria em Glasgow. Lá dentro, um homem endividado até o pescoço conserta de madrugada uma máquina que nem era dele. O nome dele é James Watt. Você aprendeu na escola que ele inventou a máquina a vapor do zero. Isso é mentira. A máquina de Newcomen já existia desde 1712, quase 60 anos antes, desperdiçando energia a cada movimento. Watt não criou nada do nada. Ele estava desesperado para parar de perder dinheiro. São 4 engrenagens que se encaixam para formar essa revolução, e a última delas é a que ninguém te conta na escola. Enquanto Watt calcula a perda de vapor à luz de vela, 100 quilômetros dali fornalhas já cospem ferro fundido em jorros vermelhos. Isso é fruto de uma decisão tomada 60 anos antes por Abraham Darby: usar coque no lugar de carvão vegetal para fundir ferro. O resultado? A produção nacional saltou de 68 mil toneladas em 1788 para mais de 2 milhões em 1850. Quase 30 vezes mais ferro, o suficiente para construir milhares de pontes e navios extras. Watt não estava inventando um mundo novo sozinho. Ele estava chegando atrasado numa festa que já tinha começado sem ele. Em 1769 Watt finalmente patenteia seu condensador separado, e é aí que tudo muda de escala. Ele não criou algo isolado. Essa peça pequena era exatamente o que faltava para conectar tudo o que já estava fervendo ao redor: as fornalhas de Darby, os teares que já giravam, o capital que já circulava. Imagine engrenagens espalhadas de fábricas diferentes começando a se acender ao mesmo tempo, como uma rede elétrica ligando pela primeira vez. Uma centelha pequena, jogada no lugar certo, na hora certa, vira incêndio. E foi exatamente isso que aconteceu com a cidade que ia se tornar o centro dessa revolução inteira. Manchester tinha 17 mil habitantes. Em um século, virou mais de 300 mil. Isso é como se uma vila pequena virasse, num piscar de olhos histórico, maior que Florianópolis inteira. Ruas estreitas que nunca foram feitas para tanta gente de repente engolidas por multidões e fumaça, vistas de cima como um formigueiro que não para de crescer. É uma casa projetada para 10 pessoas, de repente com 200 morando dentro, sem um banheiro a mais, sem uma porta extra. E é dentro dessa metrópole nascida do caos que a nossa menina vai encontrar seu lugar, ou melhor, seu destino. Ela entra na fábrica e o barulho ali dentro é de enxame de vespas mecânicas, centenas delas, girando sem parar. Fileiras de teares avançam violentamente, e dedos pequenos precisam se manter perto das lâminas por 13 horas seguidas. Você consegue imaginar suas próprias mãos, do tamanho das dela, precisando trabalhar assim todos os dias? Não é uma imagem distante de livro de história. É uma dor física real, que ela sentia a cada movimento errado da máquina. E essa proximidade entre corpo pequeno e máquina gigante não era acaso, era cálculo. Por que justamente crianças eram as preferidas para operar essas máquinas? A resposta é fria como o número de planilha. A Spinning Jenny fazia um único trabalhador render o serviço de 8, às vezes até 120 pessoas fiando a mão.
Uma roca só, girando dezenas de fusos ao mesmo tempo. E mãos pequenas, ágeis, baratas, viraram vantagem econômica calculada, não coincidência, não crueldade gratuita. Foi decisão de planilha, decisão de lucro. A mesma eficiência que prometia alimentar o mundo tinha decidido, silenciosamente, que a infância de alguém era um custo aceitável. Nascer em Manchester significava 17 anos de expectativa de vida. Nascer no campo, a poucos quilômetros dali, significava 38. O dobro. Era como se o próprio endereço de nascimento já cortasse pela metade o bilhete de loteria da sua vida, antes mesmo de você dar o primeiro passo. Imagina saber, ainda criança, que o ar que você respira todo dia está literalmente encurtando quantos anos você vai ter. Não é estatística fria. É um cemitério lotado de lápides pequenas, ali do lado das chaminés que nunca param de fumegar. Do outro lado dessa mesma cidade, um jovem bem vestido caminha pelos becos encardidos anotando tudo num caderno. O nome dele é Friedrich Engels, filho de um dos donos de fábrica que sustentam exatamente essa miséria. Ele não está ali como acusador de fora, ele está ali como parte do próprio sistema que denuncia. Você já sentiu isso, de se beneficiar de algo que sabe que machuca outras pessoas? Não é raiva difusa contra um vilão sem rosto. É culpa entranhada, real, andando pelas próprias ruas que a riqueza da sua família ajudou a construir em cima da dor alheia. Anos antes disso, marretas já quebravam teares de madeira à luz de tocha. A gente aprendeu a chamar isso de revolta contra a tecnologia. Mas os ludistas não odiavam máquinas. Eles viram um ofício de gerações inteiras desaparecer da noite pro dia, concentrado nas mãos de poucos donos. Não era medo do futuro, era raiva de quem estava roubando o presente deles. E essa dúvida fica no ar. Será que a fúria era mesmo contra a engrenagem, ou contra quem decidia sozinho quem ia pagar o preço dela? Enquanto essa pergunta ecoa sem resposta, o vapor está prestes a sair das fábricas e entrar nos trilhos. A resposta estava bem na frente dos seus olhos, e quase ninguém via. O operário olhava para o tir destruído no chão da fábrica, aquele que ele mesmo tinha ajudado a despedaçar. Mas o olhar dele não parava aí. Ele erguia os olhos para a mansão do dono, lá no alto da colina, com luz em todas as janelas. Você entende a diferença? Eles não odiavam a engrenagem. Odiavam quem decidia, sozinho, que os frutos dela iam só para um lado. Era uma guerra de distribuição, não de tecnologia, e isso muda tudo o que você pensava sobre eles. Enquanto isso, num canto esquecido da Inglaterra, um homem sem instrução formal apostava a reputação inteira numa corrida. George Stephenson era filho de um foguista de mina, cresceu sem escola, aprendeu a ler já adulto, lendo manuais técnicos à luz de vela. Em 1829, ele entrou na competição de Rainhill contra engenheiros com diplomas e sobrenomes que abriam portas. A máquina dele se chamava Rocket. Quase ninguém apostava nela. Mas quando o apito soou, a Rocket disparou pelos trilhos a quase 47 km por hora, mais rápido do que qualquer cavalo conseguia manter por mais de alguns minutos. A multidão gritou. Você já viu alguém sem crédito nenhum provar que estava certo o tempo todo? Stephenson venceu. E a Inglaterra nunca mais andou no mesmo ritmo de antes. Em 1830, a ferrovia Liverpool-Manchester abriu suas portas, a primeira linha inteira movida a vapor entre duas cidades. 56 quilômetros que antes levavam um dia inteiro de carruagem agora se faziam em poucas horas. É a distância que hoje você percorre de carro em menos de 60 minutos, mas na época era uma proeza histórica. O país inteiro sentiu o chão tremer. Da noite pro dia, a velocidade virou o novo idioma da Inglaterra. Enquanto os trilhos encolhiam o mapa do país, o turno da menina continuava exatamente do mesmo tamanho. 13 horas, todo santo dia, entre os mesmos fusos, o mesmo barulho, a mesma poeira de algodão no ar. Um trem cruzava lá fora, cortando a paisagem a 47 km por hora, levando passageiros de terno para reuniões, para festas, para uma vida que acelerava. Ela nem erguia a cabeça para ver. O progresso avançava em linhas retas de aço reluzente, mas essas linhas nunca passavam perto da rua onde ela morava. Imagina isso,
O país todo comemorando velocidade, enquanto a única coisa que acelerava na vida dela era o próprio cansaço, crescendo num ritmo que nenhuma máquina jamais conseguiu igualar. Alguém, em algum momento, precisava pagar aquela conta, e em 1833 o parlamento britânico finalmente sentou para fazer as contas. A lei das fábricas proibiu o trabalho de crianças com menos de 9 anos. Para quem tinha entre 9 e 13, o limite virou 9 horas por dia. Ainda era pesado. Mas pela primeira vez o Estado dizia em voz alta: essa criança não pode trabalhar como um adulto. Foi um alívio, sem dúvida. Pensa em quantas infâncias já tinham sido gastas até essa frase sair do papel. A menina que você conheceu há pouco já tinha, talvez, 10 ou 11 anos de fábrica nas costas. A lei chegou. Só não chegou a tempo de devolver o que já tinha sido levado dela. 9 anos depois, em 1842, veio outra lei: mulheres e crianças proibidas de descer as minas. Você via crianças saindo de poços escuros, sujas de carvão da cabeça aos pés, clareando os olhos só quando a luz do dia batia no rosto. Era progresso, de novo. Mas era progresso em passos de tartaruga, enquanto gerações inteiras já tinham envelhecido lá dentro, no escuro, esperando uma lei que sempre chegava um pouco tarde demais. Essas leis não nasceram de bondade repentina de homens de bom coração. Nasceram de pressão acumulada. Friedrich Engels escrevia, linha por linha, a miséria que via nos becos de Manchester, filho de industrial, incomodado com a própria riqueza da família. Nasceram da fúria dos ludistas, que 15 anos antes já tinham gritado, batendo em máquinas, que alguém precisava responder por aquilo. Nasceram da vergonha pública, grande demais para continuar escondida atrás de portas fechadas de fábrica. Toda mudança que parece generosa, quando você olha de perto, tem gente empurrando por trás. O progresso sempre cobra um preço de alguém. A pergunta nunca foi se vale a pena. A pergunta é: quem está pagando essa conta agora? Nesse mesmo período, a renda média da Inglaterra praticamente dobrou. Parece uma vitória e, de certo jeito, era. Mas média é uma palavra traiçoeira, ela esconde quem pagou para esse número subir. É como dividir uma conta de restaurante: um levanta o garfo, o outro paga o prato inteiro. A mansão na colina brilhava mais forte. O cortiço na base dela ficava mais escuro. A média subia para os dois lados olharem o mesmo número e verem realidades opostas. Em 1851, 6 milhões de pessoas entraram num palácio feito inteiro de vidro e ferro, no coração de Londres. Era a Copa do Mundo das invenções, motores, teares, engrenagens brilhando sob um teto que parecia impossível de existir. As mesmas máquinas que você acompanhou o tempo inteiro estavam ali, exibidas com orgulho, aplaudidas por multidões em trajes elegantes. Você sente o peso disso? As mesmas engrenagens que exploraram gente como aquela menina de Manchester estavam do outro lado do vidro, sendo celebradas como milagre do progresso humano. Ninguém perguntava o nome de quem tinha operado aquelas máquinas de madrugada. Ninguém perguntava quantos dedos, quantas infâncias, quantas noites sem dormir tinham entrado naquele brilho todo. A mesma engrenagem exposta com orgulho, atrás daquele vidro reluzente, era exatamente a que roubou 13 horas por dia da vida de uma menina que nunca teve nome em nenhum registro oficial. Nenhuma placa dizia isso. Nenhum guia contava essa parte da história. O palácio brilhava. E em algum lugar, bem longe daquele brilho, o corpo dela continuava apagando pelo brilho que a Inglaterra inteira aplaudia. Fica então a pergunta que a gente nunca vai poder fazer para ela: se estivesse viva, ela entraria orgulhosa naquele palácio de vidro, ou veria ali um monumento à própria infância roubada? O progresso que tirou a humanidade da miséria sempre cobrou um preço de alguém, nunca dividido, nunca visível de longe. Essa é uma pergunta que cada geração precisa responder de novo, inclusive a nossa. E a próxima pergunta que a gente vai responder aqui é: por que essa revolução toda começou justo na Inglaterra, e não em qualquer outro lugar do mundo?